Venham, vamos construir para nós uma cidade. Então, aí eu coloquei essas três imagens para que vocês pudessem fazer a ligação. Os símbolos da SS é a caveira com os ossos cruzados. As frutas são grandes. Eram essas. Como a gente falar sobre o paganismo da igreja, sem mencionar as interpretações erradas. Muita gente observa pessoas do tipo Henri Cristo, né? Aí fala, ó, muitos vindo em meu nome, olha o Henri Cristo, isso é final dos tempos. Gente, por favor, a gente tem que saber discernir, tá? Esse tipo é o tipo, vamos chamar de cara de pau, tá? Cara de pau. Todo mundo sabe que não é encenação, ele tá ali para poder fazer o ganha-pão dele, tá? Agora, tem aqueles que são mais espertos. Eles sabem implantar a mensagem deles sem beirar o ridículo. Ou pelo menos beira o ridículo para quem conhece do assunto. Para aqueles que não conhecem, não é tão ridículo assim. Por exemplo, botei a foto do Reverendo Moon. Muita gente aqui já estudou e já viu vídeos na internet de quem foi Reverendo Moon. Reverendo Moon se dizia o Cristo. Na Ásia ele era muito conhecido e no Brasil ele também estava se tornando conhecido. Mas esse partiu, tá? Então foi um dos que foi um dos que se intitulou Cristo, né? Todos os papas, né, se intitulam Vigário de Cristo, tá? Ou a voz de Deus na Terra. Esses também se intitulam Cristo. Outros se dizem, né, líderes mundiais que vão trazer a paz ao mundo. Isso também é se intitular Cristo, tá? Ele tem que ser normalmente político e religioso ao mesmo tempo. E ele já se coloca como Cristo quando ele faz isso. Então, a coisa tem que saber enxergar além, tá? Não é porque uma pessoa coloca uma cruz de plástico ou uma coroa de espinho de plástico na cabeça que a passagem está se cumprindo porque essa pessoa fez isso. Não é assim. Tem que saber enxergar mais além do que isso, tá? Então vamos continuar. E quando ouvirdes de guerras e revoluções, não tenham medo. Guerras e revoluções. Bem, vamos lá, vamos falar de revoluções primeiro. Manifestações pelo mundo inteiro estão ocorrendo desde já faz algum tempo, né, tanto no Brasil como no resto do mundo, provocado por eles. Tá? Com o objetivo de causar anarquia e tentar criar leis, né, mais rígidas, né, que possam preparar o sistema mundial para a futura ditadura. Então, eles preparam, né, as revoluções, né, pelo mundo inteiro, eles monitoram e manipulam, né? Então, quando ouvirem essas revoluções, né, quando vocês verem isso, né, e ouvirdes de guerras, quando ele fala de guerras, toda vez que você liga a sua televisão e ao invés de assistir novela, você coloca numa CNN ou coloca numa rádio, num jornal, ou entra na internet para pesquisar sobre o movimento dos exércitos pelo mundo, né, você vai reparar que nós estamos em estado de alerta pelo mundo inteiro. Tá? Vou dar um exemplo aqui claro que pouca gente percebeu e alguns nem vão concordar com o que eu estou falando. Tá? Um detalhe rápido. Que um grupo, né, que é contra, que se diz contra, né, ao sistema mundial, né, ou contra a nova ordem mundial, consegue ter tanto dinheiro para poder comprar lancha, fazer
fazer terrorismo em embarcações de petróleo. No início, quando esses grupos começaram, era por uma boa causa, mas nenhum governo, né, permitiria, né, que grupos desse tipo continuassem, né, a existir, se não fosse para eles serem usados como ferramenta. Então a gente tem que saber se localizar, tá? Tem que saber se posicionar. Então aí ele vem dizendo, né? Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Bem, ele aqui está falando de Terceira Guerra Mundial, quando ele fala isso. Não é uma simples guerra, tá? Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e epidemias, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Eu não estou falando, ele aqui, não, na minha visão, né, ele não está falando de eventos naturais, convencionais aqui. Tá? Tipo, um pequeno tremor de terra em algum lugar. Tremor de terra sempre existiu. Tá? Fome se ela for de uma forma natural, ela não pode ser considerada nessas palavras de Cristo. Né? Agora, quando a fome é provocada pela elite mundial, tipo, quando eles retiram as riquezas, né, de um país, né, ao ponto daquele país sofrer com a fome, aí sim você pega e inclui aqui, na passagem. Por quê? Porque tem a mão de Satanás nisso. Entendeu? Epidemias. Ah, mas epidemia sempre existiu. Bem, vamos fazer um estudo mais aprofundado em cima disso. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? As epidemias novas que toda hora estão surgindo, né? Se você for estudar os laboratórios que estão desenvolvendo a cura para epidemias que nem sequer existem, você vai descobrir que essa desculpa de correr atrás de desenvolver curas para epidemias que não existem, né? Na verdade, está mudando geneticamente diversos vírus mundiais. É só você estudar. Tá? Diversas bactérias, né, ou vírus, né, que espalhados pelo mundo hoje, é tudo mutante. A grande maioria, ele é igual a história do H1N1, né? Agora é H1N5, H1N7. Como é que isso, de uma hora para outra, evolui? Bem, para quem sabe um pouco da questão dos remédios, né, se você começa a dar para uma criança um mesmo remédio, né, e ela não fica curada, a tendência é que aquela bactéria ou vírus que está na criança, ela tenha ficado resistente ao remédio que você está aplicando. E se isso aconteceu, ela agora é mais poderosa do que a sua antecessora. Entendeu? Então, na verdade, esses laboratórios pelo mundo, né, eles, de certa forma, eles contribuem para criar novas doenças, novas epidemias, ao invés de acabar ajudando. A própria Bayer, para quem não sabe, o dono, acho que de 40% ou 50% das ações da Bayer é o pai do Bush, que já foi, acho que, diretor lá dentro. Entendeu? Então tem coisas assim que, se você for começar a estudar, você vai encontrando, né, eles envolvidos em quase todas essas empresas que produzem esses medicamentos. Aí, se você começa a enxergar dessa forma, aí sim você consegue encaixar aqui na profecia. Ah, mas por que tem que ser assim? Bem, porque no Apocalipse, né, você vai encontrar passagens onde ele diz que o abismo foi aberto. Aí ele começa a dizer os anjos que estão saindo. Aí ele começa a falar de taça, trombeta e selo. Uma das formas mais antigas de você entender o Apocalipse, né, é você pegar a primeira taça, ler ela junto com a primeira trombeta e depois ler ela junto com o primeiro selo. Aí você vai entender que de cada um deles é o mesmo período, é a mesma etapa do Apocalipse. Aí você vai encontrar ele falando de epidemias, de fome e de terremotos. Aí você consegue encaixar os períodos de tempo ali. É assim que normalmente acontece. Muita gente, por não fazer isso, acaba errando. Eu vou detalhar um pouco mais. Tá? A gente vai avançar um pouquinho mais nesse assunto.
O Apocalipse ele coloca em ordem nem sempre as datas. Ele coloca em ordem, na maioria das vezes, né, as etapas, os períodos de tempo. Tá? Eu vou detalhar aos pouquinhos isso. Então vamos lá. O primeiro selo, você tem que ler com a primeira trombeta. Isso foi o que eu falei. Depois você tem que juntar ele com a primeira taça. E você tem que repetir isso até o sétimo de cada um deles. Junta isso num papel e começa lendo. Aí você vai conseguir ter os períodos de tempo completos. E você vai conseguir se encaixar em que período nós estamos agora. Nos meus estudos, já está meio que, para mim, né? A gente pode detalhar isso mais, né? Pelo menos para mim, já está provado que nós estamos na sexta trombeta, iniciando a sexta trombeta. Tá? Mas depois a gente pode detalhar um pouco mais isso nas perguntas, tá? Coloquei aqui alguns vídeos, né? Para poder facilitar, né? E eu não ter que bater demais nessa tecla. Eu tenho 4 vídeos, tá? Criados por mim no YouTube, para que vocês possam estar dando uma observada. A favor, anotar num papel ou em qualquer local aí de vocês aí os títulos desses vídeos, tá? Apocalipse, Guerra Mundial 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Eu já tive pessoas, né, que falaram, algumas coisas que você falou no passado estão se cumprindo agora. Não fui eu que disse, tá? Assistam os vídeos. Se vocês verem as datas em que os vídeos foram feitos, né, vocês vão observar que alguns eventos que aconteceram agora, né, já estavam nesse vídeo. Não é porque eu sou profeta não, tá, gente? Por favor, isso não tem nada a ver com isso. Está lá na escritura. Tá? Isso não tem nada a ver comigo, eu só tirei de lá. Tá? Então, vamos continuar. O livro das revelações não coloca datas, tá, para os eventos desses últimos dias, mas fala de todas as etapas antes do fim. Ele trabalha por etapas. Vários grupos religiosos durante anos tentaram colocar datas sem o apoio das escrituras. Muitos falaram terem recebido a data de espíritos. Bem, tem gente que diz que foi ao inferno para saber do Apocalipse, tem gente que diz que morreu e ressuscitou para poder saber do Apocalipse, e assim vai. Cada um diz uma coisa, tá? São grupos religiosos, tá? Outros falam que receberam isso de ETs, e tem mesmo, tá? Tem muito grupo religioso que diz que foi visitado, aí o ET bonzinho contou para ele todos os eventos que vão acontecer. Então, tem grupos também desse jeito. E outros falam até que o próprio Cristo, Jesus, né, veio falar somente para eles. Quer dizer, apareceu na minha cama na noite e falou comigo. Quer dizer, tem grupos religiosos que também falam isso. Tá? Agora, o que as escrituras falam sobre o assunto? Muita gente já vai acreditando. Eu tenho conhecido pessoas, né, nas minhas viagens, né, que por não acreditarem ou não terem interesse em ler as escrituras, elas se acomodam em aceitar tudo aquilo que os outros falam para ela, tudo aquilo que os líderes religiosos falam para elas. Quer dizer, se perdem por falta de conhecimento. Então, a dica é, estudem. O que vocês verem aqui